Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao estudo número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estudamos no número 1 a respeito da palavra de Deus. Que bênção que Deus se revelou. Sabe de uma coisa? A gente só sabe de Deus o que Ele mesmo quis revelar. Senão nós não saberíamos nada. Isso daqui é a oportunidade que Deus deixou para nós entendermos alguma coisa, não só a respeito dele, mas como a respeito de nós mesmos. E nós estudamos no estudo passado a respeito do quem é Deus, e a gente conhece quem é Deus através de suas obras. Ele é o Criador, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus Criador fez todas as coisas, fez o homem. E eu preciso lembrar você de alguns detalhes, para que nós possamos estudar hoje de onde veio o mal, como que isso aconteceu, de onde nasceu o mal. Fecha seus olhos que eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, louvado para sempre seja o teu nome pelo dom do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, por se revelar para nós, por nos dar a chance de te conhecer. Queremos te pedir que o Senhor nos receba na sua mão agora, para podermos compreender a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom poder contar com Deus, não é? Que bom poder buscar a presença dele. Deixa eu comentar um detalhe interessante com você. Você se lembra que estudamos na última vez que Deus é o Criador, mas como Ele mantém todas as coisas? Por favor, eu queria que você fizesse um favor para mim. Abre em Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 1, por favor, vai lá. Hebreus, corre lá. Hebreus é lá no Novo Testamento. De novo lembrando você que todas as coisas que o Senhor Deus nos traz na sua bondade no Velho Testamento, como é o mesmo autor, não muda quando ele então dá a oportunidade de entendermos o Novo Testamento, o Velho Testamento tem o mesmo autor, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha Hebreus capítulo 1. Olha que coisa linda para que você entenda a grandeza de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho é o resplendor de sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como assim? Sustentando todas as coisas pelo quê? Pela palavra do seu poder. Que bonito isso, né? Você não acha isso lindo? Eu acho isso espetacular. É um detalhe a respeito de qual ser humano, qual grandiosa pessoa dessa terra, ou grandioso rei, seja quem for, é capaz de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu acho isso muito grande. Outro detalhe, abra lá sua Bíblia em Salmo 148, por favor, verso 5. Vai lá no livro de Salmos. Vamos ver se esse conceito é um conceito bíblico já desde antes. Salmo 148. Não é uma delícia poder estudar assim? Estudar a Bíblia sabendo que o que a gente encontra de um lado é ratificado do outro. Salmo 148, por favor, o verso 5, eu vou ler para você. Diz assim, ó: Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e logo foram criados. Ele os estabeleceu para sempre e lhes deu uma lei que não passará. 5 e 6 eu li. Interessante isso, muito interessante. Quer dizer que Deus deu uma lei que não passará? Como é isso? Você acha que existe alguma chance de Deus ter criado Adão e Eva e ter deixado eles assim, dizendo: olha, pelo que você conhece de Deus, faz aí o que vocês quiserem? Ou Deus tinha regras para estes filhos que ele havia criado? Pensa. Você acha que Deus criou o ser humano sem nenhum tipo de orientação? Sim, as mesmas leis que ele tem para os anjos, tinha também para seus filhos criados. As mesmas informações. Você vai entender isso melhor a respeito disso hoje, quando nós estudarmos a origem do mal. Hoje nós temos que estudar sobre isso, você vai ter que entender sobre isso. De que jeito que Adão e Eva foram formados? Eu queria comentar com você, só para que você compreenda o porquê de algumas coisas de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26, vai lá correndo.
Nós lemos isso na vez passada, mas eu quero que você, ao estudar isso agora, tenha um detalhe a mais. Gênesis 1:26, por favor, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. O único ser que Deus tinha dito que iria fazer conforme a sua imagem era o homem. Mas como foi que Deus fez? Por favor, Gênesis 2, dê uma olhadinha no verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Peraí. Deus usou dois elementos, pegou e fez um boneco de barro, ele fez com suas mãos, ele tocou nisso. Ele pegou a terra, que era um material já existente, que ele havia criado, e então ele formou o homem. E depois soprou nele, olhe bem, soprou o fôlego de vida nele. E o homem se tornou uma alma vivente. E a mulher, como foi criada? Gênesis 2, por favor, dá uma olhadinha, o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Continua vendo. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ela ao homem. Como assim? Olha que coisa interessante. Deus havia criado o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele o fôlego de vida. E depois, quando o homem sentiu falta da mulher, que isso é outro assunto que eu vou explicar para você num outro estudo, Deus então pega o homem, faz com que ele durma e retira uma de suas costelas, uma matéria já existente. Olha que coisa interessante. E a palavra que é usada neste texto que acabamos de ler é que Deus a formou artisticamente. Um clone de Adão. Era o segundo eu de Adão. Eva era o segundo eu de Adão. Não é interessante isso para você? Não te faz pensar? Você não acha isso interessante? Isso é único. Ela era o segundo eu de Adão, um clone feito dele mesmo. Não é interessante isso? Agora Deus deu uma orientação para eles. Que orientação Deus havia dado? Por favor, observe um negócio interessante. Eu queria que você visse, você se lembra que Deus havia criado o homem e deu para ele um presente de casamento, o Jardim do Éden, mas ele deu uma orientação. Gênesis 2, por favor, observe qual orientação Deus havia dado. Gênesis 2, verso 15 e 16. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dele não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Como assim? Deixa eu comentar uma coisa. Havia uma condição para que eles vivessem para sempre no lindo paraíso que Deus havia criado. Qual era a condição? De que não desobedecessem. Deus havia mostrado, tudo isso aqui é teu, você tem domínio sobre tudo. Mas desta árvore aqui eu não quero que você mexa. O homem deve ter achado isso uma coisa muito simples, porque afinal das contas não precisava mexer em algo, uma só, eu sou dono de tudo, porque tá bom, eu não vou fazê-lo. Então o homem não poderia desobedecê-lo. De onde veio o mal? Deixa eu comentar um detalhe com você. Você sabe que antes de criar a terra, Deus já havia criado os anjos? Sabia disso? Quantos anjos você acha que existem? Por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse. Corre para mim, Apocalipse capítulo 5, rapidinho. Dê uma olhadinha o que o Senhor Deus comenta a respeito dos anjos. Apocalipse capítulo 5. Dê uma olhadinha que coisa interessante. O verso 11. O que diz aqui? Apocalipse 5, 11. Então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era o quê? Milhões de milhões, milhares de milhares. Você sabia disso? Que Deus criou milhões de anjos. Um dia nós vamos estudar sobre isso, a criação dos anjos, como foi. Seu coração vai se encher. Bom, então Deus tem muitos anjos. Você sabia que Lúcifer, o criador do mal, também era um dos anjos? Sim. Dê uma olhadinha o que é que Deus fala a respeito dele. Abra sua Bíblia em Ezequiel,
Por favor, Ezequiel capítulo 28. Abre lá correndo em Ezequiel. Ezequiel é lá no Velho Testamento, como eu estou te falando, né? Ezequiel, por favor, ao abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, você vai entender algumas coisas interessantes no capítulo 28, quando o Senhor Deus comenta algo sobre ele. Ezequiel 28, a partir do verso 13. Olha só. Estavas no Éden, jardim de Deus. Lá no céu também tem um Éden, tá bom? O paraíso de Deus é também chamado Grande Éden. Olha lá. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no Monte Santo de Deus. Tá vendo como esse Éden era no céu? Estavas no Monte Santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Agora o verso 15. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando Lúcifer, o primeiro anjo a se rebelar contra Deus, foi criado, ele era o quê? Perfeito. O que significa isso? Não havia... Deus, quando cria alguma coisa, é totalmente perfeito. Mas há uma coisa interessante que você precisa pensar. Deus criou todos os seres, Adão e Eva, nós, todos os seres que existem, os anjos, com liberdade de decisão. Te obedeço ou não? Aceito ou não aceito a tua vontade? Aceito o que o Senhor está dizendo ou prefiro ficar com minha própria cabeça? É assim. Isso é liberdade de escolha, é livre-arbítrio. Você precisa entender isso. Lúcifer também tinha. Ele era perfeito quando foi criado. Quando saiu das mãos do Criador, ele era perfeito. Depois a palavra de Deus diz que se achou iniquidade nele. Agora, observe, por favor, o que diz em Isaías também a respeito dele. Vai lá, Isaías capítulo 14, vai nos dar uma ideia mais interessante ainda a respeito dele. Isaías 14, lembra que nós estamos estudando a origem do mal? Vai na sua Bíblia, Isaías 14, observa essa informação que Deus diz aqui. Isaías 14, verso 12, abriu? Eu preciso que você veja, diz assim... Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Na verdade, no original que está escrito Lúcifer, tá? Eu quero que você procure isso no original, tá? Aqui quando diz filho da alva, está escrito Lúcifer. Avante, continua. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Que nações é estas que ele debilitava lá? Tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Opa, ele queria o quê? Uma posição, né? Você não acha muito sério isso? Acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Peraí. O que ele desejava? Ele desejava o lugar de Deus, o trono de Deus. Ele desejava, na verdade, ser até maior que Deus. Vem cá, por que ele desejou isso? Deixa eu comentar uma coisa com você. O mal é um negócio muito terrível. Nós não sabemos a consequência e a miséria do pecado. Nós não entendemos sobre isso. Nós não compreendemos a grandiosidade de extensão de miséria que acontece em resultado do pecado. E foi com este anjo que começou primeiro a decidir afastar-se de Deus. Eu preciso ler uns detalhes para que você entenda a seriedade do que é que eu estou falando. Se você entender isso, você vai ver a extensão do que é que eu estou tentando explicar, tá? Agora, observe um detalhezinho que você vai gostar muito de entender. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. 1 João, capítulo 3, 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Desde quando este inimigo que se tornou inimigo, este anjo que se sublevou contra Deus, esse anjo que decidiu ficar contra Deus, que foi o originador do mal, desde quando ele transgride a lei de Deus? 1 João, dá uma olhadinha por favor, capítulo 3, verso 8. Olha o que diz aqui, capítulo 3, verso 8, olha lá, diz assim. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde quando?
desde o princípio. Outro detalhe que eu quero que você saiba a respeito dele. Vai para São João 8,44. Por favor, São João. E observe quem é que está falando esta informação para nós. São João 8. Observe. Eu preciso que você entenda isso com todo cuidado. São João capítulo 8. Por favor, se você entender isso, você vai ter entendido muitas coisas interessantes. São João 8,44. Observe, é o próprio Jesus falando. Ele diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida, assassino, desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e ele também é o pai do quê? Da mentira. Opa, olha que coisa horrível. Jesus, quando foi explicar sobre atitudes humanas, ele fez menção de Satanás, dizendo que ele é assassino desde o princípio e que ele é o pai do quê? Não podemos mentir. Ele é o pai da mentira. Aonde Satanás está? Você sabe que mentira é aquela coisa meio cinza, não é nem preto nem branco, né? É aquela coisa misturada entre o certo e o errado. É a falta da verdade. Isso não é sério? Então, esses detalhes a respeito de Lúcifer, nós precisamos entender. Ele não foi criado pecador, ele foi criado perfeito. O que foi que levou ele ao pecado? Elevou-se o coração. Ele ficou com desejo de ser igual a Deus. Ele não queria aceitar a ordem de Deus. Quando a gente se acha ou tenta se achar superior a outra pessoa, a gente não só tenta o lugar da pessoa, como a gente para de obedecê-la. A gente não quer atendê-la. Você entendeu isso? Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Quando a gente começa a querer o lugar da pessoa, não somente a gente fica com aquele desejo de tomar o espaço da pessoa, mas também a gente começa a querer não obedecer, a não respeitar essa pessoa. E foi isso que Lúcifer fez. Lúcifer desejou o lugar de Deus. Que coisa terrível. E o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Abre a sua Bíblia em Apocalipse. Isso é muito terrível, as nossas lutas vêm disso, Apocalipse 12. Observe aqui o que é que Deus explica no livro de Apocalipse, qual foi o resultado dessa atitude de Lúcifer, quando ele quis se colocar no lugar de Deus, ele quis o lugar de Deus, ele apeitou a Deus, compreende? Que coisa tremenda. Observe Apocalipse 12, verso 7, é uma parte triste. Diz assim: e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Agora o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Como assim? Ele teve anjos, sim. Ele, quando começou com esse desejo de ter o lugar de Deus, ele quis fazer um reino para ele, quis fazer um local para ele, já que ele não podia ter o lugar de Deus, ele quis fazer um igual. Deus tinha anjos, então ele conseguiu ganhar a cabeça dos anjos e fez com que os anjos passassem para o lado dele. E na hora que houve esta guerra, e eu vou comentar uma coisa com você. O que é guerra? O que vem a ser guerra? É a ausência da paz. Na Bíblia, Jesus é chamado de o príncipe da paz e Satanás, o príncipe da guerra. Com ele vem todas as guerras que existem nesse mundo, a guerra entre as pessoas, a guerra entre os seres humanos. Isso é muito sério, que coisa terrível. E quando ele então foi expulso do céu, ele ficou procurando um local para morar, porque ele só fica aonde ele é aceito, aonde lhe atendem as orientações. Compreende isso? Por isso que Jesus disse: vós sois filhos do diabo. Porque aquelas pessoas estavam fazendo as obras do diabo, compreende isso? Então o que fazemos decide a quem pertencemos. Se ao Deus Pai querido, cheio de verdade e sabedoria, ou se é Satanás, o pai da mentira. Isso é muito sério. Agora veja que coisa tremenda. Quando ele viu a criação de Deus, o homem e a mulher tão felizes no jardim do Éden, ele viu que Deus havia dito uma única coisa para Adão e Eva para que eles não fizessem. Lembra que Deus pediu para eles não fazerem? A condição para que eles continuassem para sempre sob os cuidados de Deus, qual que era? Não mexa nessa árvore.
Por favor, eu quero que vocês continuem me obedecendo. A árvore não tinha nada, não era maçã envenenada da bruxa má, não era nada disso. Aquela fruta da árvore era um exemplo de que eles deveriam estar obedecendo a Deus. E isso é muito importante. Agora observe, por favor, Gênesis capítulo 3, o que foi que Lúcifer falou com Adão e com Eva. Primeiro ele falou com Eva. Por favor, observe aqui que, na verdade, quem foi enganado foi Eva. Dê uma olhadinha, Gênesis 3. Verso 1 em diante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Por que então eles morreriam? Deixa eu comentar uma coisa, a desobediência nos afasta de Deus e nós só temos vida ligados em Deus. Nós não temos vida em nós próprios, nós não temos vida própria, a nossa vida vem de Deus. E quando o pecado faz separação entre nós e Deus, o homem morre. Você entende isso? Isso é muito simples de entender. Deus disse, não faça isso para que vocês não morram, não se separem de mim, não me desobedeçam para que vocês não morram. Só que Satanás disse um negócio aqui, observe o que foi que Satanás disse quando usou a serpente, como ele fez uma mediunidade, tá bem? Depois nós vamos entender o que é mediunidade. Quando formos estudar sobre a morte, você vai ter que entender o que é mediunidade, o que foi isso que Lúcifer tinha feito com a serpente. Observe, por favor, agora esse detalhe, verso 4. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Deus disse, morre. Aí ele disse o quê? Não morre. Tudo que Deus fala, Satanás diz o contrário. Você precisa pensar sobre isso. No reino de Satanás, tudo que Deus diz se torna o contrário. Vem cá, mas por que o homem morreria? Romanos, abre a sua Bíblia em Romanos. Vai lá correndo, por favor. É preciso que você veja Romanos, capítulo 5. Por favor, eu preciso que você olhe Romanos. Vai lá no Novo Testamento. É de novo eu falando para você que é muito importante que a gente procure estas informações, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Romanos 12, por favor, observe. Perdão, Romanos 5. Que Romanos 12? Romanos 5, vamos lá. Romanos 5, por gentileza. Agora o verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Opa, como assim? Quer dizer que a morte jamais teria entrado aqui se o primeiro homem não tivesse pecado? A morte só vem para os seres humanos porque eles pecam. Eu vou repetir, a morte só vem para os seres humanos porque eles pecam. Mas Satanás disse, não, vocês não vão morrer. Satanás estava falando a verdade? Não. E também estava criando a primeira lei do espiritismo, dizendo que quando a pessoa morre, ela verdadeiramente não morre. Fica algo vivo. Nossa, você precisa estudar sobre isso? Isso é muito importante. Ele disse, não morrereis. Vocês quando morrem, não morrem. E isso é muito importante. Isso é muito sério. Mas como é que Satanás se apresenta nesse mundo? Eu preciso trabalhar esses materiais com você para que você entenda a seriedade disso. Agora, como é que Satanás nos engana hoje? Porque ele usou de engano para poder trabalhar contra Adão e Eva. Como é que ele nos engana hoje? Abra sua Bíblia, por favor, que a gente pode ver em 2 Coríntios. Corre para 2 Coríntios, que vai te dar muita clareza a respeito disso. 2 Coríntios vai te dar abertura. Vai lá. Você vai entender isso agora. 2 Coríntios, por favor. Isso é muito importante. Capítulo 11, 2 Coríntios 11, vai te dar abertura. 2 Coríntios 11, o verso que eu quero é o 14 e o 15. Diz assim, 2 Coríntios 11, olha só. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma o quê? Em anjo de luz. O verso 15. E não é muito, pois os seus ministros, os anjos dele, se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Opa! Quer dizer que ele se transforma em anjo de luz? Isso mesmo. Só que ele ainda faz mais uma coisa. Vai lá em Mateus 24. Corre. Jesus também explicou alguma coisa a respeito disso. Mateus 24, gente, eu acho fantástico estudar a Bíblia, porque a Bíblia não nos engana, dá para nós muita clareza. Mateus 24 diz assim, veja o 24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se for possível enganaria quem mesmo?
até os escolhidos. Então Satanás também faz milagres? Sim. Satanás também faz prodígios? Faz. Através de seus escolhidos, através das pessoas que lhe permitem. E nós temos que fazer um estudo só sobre isso. Sobre os milagres que existem hoje no mundo, os grandes prodígios que aparecem no mundo. Será que vem de Deus? O fato de existir um milagre significa que existe um poder por trás, mas nem sempre precisa ser Deus. É isso que você precisa entender. Isso é muito sério. Outro detalhe, agora eu preciso te perguntar, como é que a gente faz para vencer Satanás? Sabia que Satanás pode ser vencido? Isso é muito importante, você precisa entender isso. Dá uma olhadinha em Efésios capítulo 6, corre em Efésios, por favor, para que você entenda a seriedade disso. Abriu sua Bíblia em Efésios? Abre a sua Bíblia em Efésios, que vai te ajudar muito. Efésios capítulo 6, achou? Observa agora, deixa o próprio Deus falar com você. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, você vai entender que Deus nos deixou algumas orientações muito claras de como vencer. Observa aqui. Abriu? Eu vou ler com você. Efésios 6, verso 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que isso te ensina? Isso é muito sério. Continua lendo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais das maldades nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nossa, que coisa interessante. Então Deus nos dá uma saída, buscar a palavra de Deus, orar, pedir a Deus que Deus nos ajude, que Deus esteja conosco. Só Jesus pode vencer o inimigo e pela graça e poder de Deus, fazendo uso das coisas do Senhor, podemos vencer. Pela graça e poder de Deus, Jesus o vence por nós. Só que eu tenho mais um texto para você. Você quer saber? E eu tenho um texto fantástico que vai te fazer entender um detalhe a mais que a palavra de Deus nos ajuda para que nós possamos compreender como Deus espera que a coisa funcione nessa luta entre o bem e o mal. Tiago, abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Por favor, observe o que o Senhor Deus diz aqui. Tiago, capítulo 4. Veja que coisa tremenda que o Senhor Deus permite que nós entendamos. Verso 7. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não é interessante? O Senhor Deus diz claramente, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos irmãos, todos nós estamos envolvidos nessa luta, você e eu. Sem sombra de dúvidas, estamos envolvidos nessa luta entre o bem e o mal. Existem dois seres brigando. Por um lado, o inimigo que tenta nos matar, que tenta tomar o lugar de Deus tanto em nosso coração quanto no universo. Do outro lado, o nosso Deus vencedor, o qual já nos tomou das mãos do inimigo. É sobre isso que vamos falar na próxima vez. Salvação. Como é que ela se processa? Eu quero orar com você agora. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada por nos dar saídas, obrigada por nos dar a verdade, nos explicar sobre o pecado e também nos dar saídas. Em nome de Jesus, nos abençoe essa pessoa para que possamos nos apegar firmemente ao autor e consumador de nossa fé, Ele que venceu o inimigo e que pode nos dar a vitória dele. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você até o próximo estudo. Um abraço.